Bom dia a todos, Shalom Adonai. Eu estou aqui nesse momento para mais uma produção, mais uma apresentação, mais uma aula, mais um momento de diálogo, de exposição de assuntos referentes à nossa transição e transitar teológico. Quando nós falamos de patrística, pais da igreja, pais apostólicos, que inclusive é uma área que eu estou escrevendo dentro de um livro que vou publicar o ano que vem, que esse livro vai possuir, não é, 4 partes, e as partes serão subdivididas em várias áreas, então vai ter uma amplitude de assuntos muito grande, e dentre essas amplitudes também vou adentrar na patrística. Mas quando nós falamos em pais da igreja, muitas das vezes nós nos esquecemos de falar ou mencionamos pouco, não é? Alguns pais da igreja. E aí nos concentramos muitas das vezes em alguns pais da igreja e abstraímos a mensuração e explanação e até o teor das suas postulações de alguns pais da igreja que deixaram legados e empreenderam pensamentos de grande relevância. Hoje, eu quero, neste momento, estar tratando sobre Basílio de Cesareia e o Gregório de Nissa, 2 pais da igreja, 2 pais apostólicos, não é? Que têm grande relevância, mas muitas das vezes não são tão articulados. A grande obra de Basílio de Cesareia, sobre até a criação, foi o Hexameron. Hexameron foi uma obra que trouxe um grande resultado e que foi um postulado de grande importância dentro do 3º para o 4º século, esta obra do Basílio de Cesareia, que inclusive ele vai mencionar brevemente a criação do homem, E ele vai trabalhar com Gregório de Nissa uma exegese literalista que depois, mais tarde, né, esse pensamento, essa proposta do Hexameron sobre a criação do homem, desenvolvida e proposta pelo Basílio de Cesareia, vai ser feita uma exegese dela e ampliada as suas postulações pelo Gregório de Nissa. O Hexameron, então, ele foi escrito em um estilo homilético, em sermões, em preleções, o que explica grande parte dessa exuberância até que o Basílio vai contrair, porque o Basílio, na verdade, ele se tornou um dos célebres oradores, não é? Um dos célebres oradores do período do 3º para o 4º século. E a natureza direta da exuberância dessas preleções e a posição de Basílio em relação à alegoria, que ele vai contrair essa alegoria da proposta da alegorização desenvolvida pela hermenêutica de Orígenes, é muito clara, é muito perceptível no Hexameron. Ele vai dizer, inclusive, e podemos repetir aqui uma das menções e palavras do Basílio de Cesareia na sua obra, no Hexameron, é que ele vai dizer que eu conheço as leis da alegoria, não é? Já mencionando de uma forma indireta as propostas de Orígenes. Embora nem tanto por mim mesmo,
mas pelas obras de outros. Aí está o que então eu acabei de mencionar. Há aqueles que não admitem o senso comum das Escrituras, não é? Para que a água não se torne água, mas outra coisa que enxergam em uma planta ou em um peixe, vão postular. E o que é fantasioso, é muitas vezes fictício ou até, vamos assim, comparador, vai desejar alterar a natureza de essências, como tem o próprio réptil, um animal selvagem ou qualquer outro elemento que compõe a natureza. A semelhança dos intérpretes de sonhos que explicam visões no sono, para até vir a servir a seus próprios fins, para mim, vão ser, por exemplo, algumas propostas também alegorizadoras. E aí eu posso aqui até mencionar a uma comparação feita por Pedro em uma das suas epístolas, quando ele escreve: para mim a erva do campo que ele vai utilizar, não é? Em uma das suas epístolas, a expressão erva do campo, ele vai, então, no Hexameron, aí, continuando esse texto, o Basílio de Cesareia vai dizer que para ele a erva do campo, ela é o mesmo do que uma erva do campo, não pode ser comparada a outra questão, como foi comparada por Pedro por fim de um ciclo, não é? Nasce-se a erva, cai a erva, não é? Planta, peixe, animal selvagem, animal doméstico, vai compreender todos eles em seu sentido literal. Basílio. Pois não me envergonho do Evangelho, ou seja, não posso alegorizar o Evangelho, é o que estava dizendo, em outras palavras, Basílio de Cesareia. E mais adiante, ele ainda vai alcançar essa proposta e vai aumentar e ampliar, dizendo no Hexameron ainda assim que acaso eu vou preferir a sabedoria insensata aos oráculos do Espírito Santo? Ou seja, vou dar mais valor a uma alegorização do que a literalidade do Evangelho? Estou parafraseando o que postulou e argumentou e inquiriu Basílio no Hexameron. E aí ele vai dizer: porque não exaltarei aquele que, não desejando encher nossa mente com essas futilidades, regulou toda a economia das Escrituras com vistas à edificação e aperfeiçoamento de nossa alma? Em minha opinião, é isso que não compreenderam aqueles que se entregaram ao significado distorcido da alegoria e se empenharam em dar às Escrituras uma majestade que ela mesmo inventou e propôs. Consideraram mais sábios esses que alegorizaram, mais sábios do que o Espírito Santo, e apresentaram ideias próprias sob o pretexto de exegese. Então, na verdade, aqui nós vemos claramente o Basílio de Cesareia contrapondo Orígenes e batendo de frente com Orígenes. No princípio, nós vamos ver que Deus criou o céu e a terra
e como está aqui postulando também no Hexameron o Basílio de Cesareia, e aí ele vai dizer que essa proposição em seu sermão relata a integralidade da criação e não pode ser alegorizada, e que a beleza está na integralidade. Então o Basílio é comparado a um autor humano que, enquanto Filo, não é, de Alexandria, vai o comparar somente como um articulador. Basílio então acreditava e defendia que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, é que escreve, mas a mudança de ênfase é que é notável e significativa. Então, na verdade, o Basílio vai mencionar que alguns elementos da ordem criada vão dizer que estão como se tornassem, ou vão propor como se tornassem teorias, mas são verdades espirituais. Teorias da natureza, da matéria, que são muito diversificadas, mas dentro da proposta de Gênesis, não é teoria, mas é uma verdade em forma de teoria. Então essa seria a visão e proposta de Basílio de Cesareia. Então, ele, ao tratar, por exemplo, do espírito que era sustentado sobre a face das águas, Basílio vai considerar que é a possibilidade, de que se tenha em mente um tipo de vento, mas acaba-se se posicionando a favor de uma visão de que vai tratar-se de uma referência ao Espírito Santo, como até então sempre havia sido a interpretação da igreja. No entanto, Basílio também, o que nós precisamos comparar, que a interpretação dele enquanto autor e escritor vai ser a mesma até proposta pelo Eusébio de Samosata, não de Cesareia, que vai alegar haver uma expressão desse tipo dentro também da língua siríaca. No entanto, mais próxima, inclusive até do hebraico original. Era provavelmente então a mais correta a ser observada. E aí Basílio vai adotar essa interpretação e dizer que o texto significa o Espírito, acariciando a natureza das águas, como uma ave que cobre seus ovos. Uma interpretação, inclusive, que pode se parecer estranha para os leitores modernos, mas o Basílio vai utilizar e vai ser recebida e observada e gerar legado nos primeiros séculos da igreja, no período até que podemos dizer de 4º até 6º século pós-Basílio. Então, sobre o firmamento, por exemplo, Basílio vai dizer que alguns prodígios acontecem, e aí Basílio vai terminar a sua proposta e seu texto sobre criação, exaltando a beleza e a bondade da criação que vem diretamente da mão do Criador, o artista da matéria. Então nós vemos que Basílio de Cesareia foi um expositor que trabalhou a integralidade do texto, E aí quando nós nos voltamos para o Gregório de Nissa, nós vamos falar que o Gregório de Nissa é aquele que vai escrever um tratado que vai possuir aproximadamente 30 capítulos, intitulado de Apophia Homiris. E também depois escreve um outro, Apophia Hominis, que seria a criação ou sobre a criação do homem.
Então não é um sermão que vai desenvolver o Gregório, o Basílio, o Gregório de Nissa, interpretando Basílio de Cesareia ou até ampliando as posições do Gregório de Nissa, dentro do que escreveu Basílio. Mas, na verdade, é um sermão sobre uma obra de teor filosófico, tá? Que vai desenvolver o Gregório de Nissa, utilizando as postulações do Basílio de Cesareia, desenvolvendo uma exegese para ampliar até algumas propostas discorridas e defendidas pelo Basílio. Então, o Gregório, ele vai desenvolver uma hermenêutica até essencialmente alegórica. E aí ele vai contrapor o Basílio. E até depois que ele faz um resumo dessa obra do Basílio, Gregório então vai continuar analisando principalmente a criação da humanidade com uma certa riqueza de detalhes, em que, como assim Filo, ele vai acreditar e defender que a humanidade foi criada por último porque Deus queria preparar o mundo e deixá-lo pronto para ser habitado pelo homem. Isso quem escreve? Gregório de Nissa. E, continuando, o Gregório vai exaltar a humanidade como a glória suprema da criação e se estender com alguns detalhes a todo aspecto da existência humana. E ele vai tender, inclusive, a assimilar a imagem de Deus ao domínio de homens e mulheres que receberam sobre as criaturas, até embora isso esteja implícito em vez de claramente afirmado, de uma forma de considerar a mente um acréscimo à imagem, para fazê-lo refletir até mais plenamente a natureza de Deus. Depois até, inclusive, de uma longa análise da mente e da sua relação com a alma, aí o Gregório de Nissa vai voltar a articular o problema relacionado à imagem Dei, o imago Dei, a imagem divina, tá? Imago Dei, imagem divina. Gregório vai falar que observa as escrituras dizendo e postulando que a imagem divina ela abarca tanto o masculino como o feminino, o que é um afastamento do protótipo, visto que em Jesus Cristo não há homem nem mulher. Gregório vai concluir a partir disso que a natureza humana é uma combinação do racional e não do irracional. O aspecto racional, para o Gregório de Nissa, é o elemento divino, que não vai admitir a distinção de masculino e feminino. O irracional está estreitamente ligado à nossa sexualidade e nossa natureza animal. Naturalmente, então, nós podemos ver que Gregório vai preferir primeiro, vamos assim, defender o restante do tratado, se dedicando integralmente a nos convencer de que a vida em Deus é muito melhor do que o prazer sexual ou outras formas de indulgência carnal. E quando chega a tratar dentro da postulação que ele desenvolve na sua obra, que até já mencionamos aqui,
tá? A apaforia hominis, tá? Ele vai trabalhar neste texto dizendo que na verdade, até ele vai fazer, vou aqui acrescentar e retificar, ele vai fazer uma repetição em vez de um acrescentamento. Ele vai repetir a convicção comum, tá? Do que até casual, que é justamente trabalhar a questão do seduzido por seus sentidos. Mas depois ele vai também acrescentar Filo, dizendo que não vai culpar a mulher por esse acontecimento. De acordo com Gregório, tanto o homem como a mulher são enganados. E Filo também vai concordar. Pelo fruto da árvore, e não vai ser, para Gregório, uma forma de explicitar a culpa ou aferir a culpa a alguém, ou seja, humano, falando homem, Adão, ou mulher, Eva. O restante do tratado sobre a queda e sobre até todo o desenvolvimento do texto defendido por ele no seu Apifácio Hominis é justamente, de acordo com Gregório, tanto homem como mulher são enganados pelo fruto da árvore. Ele não vai retratar a mulher como uma tentadora má. Inclusive, o restante do tratado dele se torna uma análise da ressurreição, incluindo o que significa até, inclusive, afirmar que o corpo irá ressuscitar. O foco está inteiramente no fim dos tempos, no juízo final e na vida dos redimidos no céu. Então ele transpõe para uma articulação escatológica. E aí ele termina essa dimensão escatológica, sua obra, escrevendo que a característica do cristianismo, e que não vai poder nunca ser ignorada, se vista ou se está absorvido de uma explicação do propósito da criação. Em contraste com as palavras do Gregório de Nissa, e também até podemos dizer assim, do próprio até Basílio Cesareia, o Filo de Alexandria vai acentuar, dizendo que o início e toda a teologia solidamente está enraizada no plano eterno de Deus para a salvação da raça humana. Então, o início de todo o argumento teológico e de toda a proposta é o plano eterno de Deus para a salvação da raça humana. E nós observando e olhando toda essa articulação e fechando essa aula, nós podemos ver que tanto Gregório de Nissa como o Basílio de Cesareia vão ser articuladores em dados momentos, até concordando um com o outro, havendo uma concordância. Em outros momentos, até contrapondo, tá? O próprio Gregório de Nissa, contrapondo por fazer uma alegorização como uma forma de ampliar os pensamentos e postulações do Basílio Cesareia. E aí, mais tarde, Filo de Alexandria
vai trabalhar uma articulação utilizando as postulações tanto do Basílio como do Gregório, colocando a sua posição arraigada à proposta da filosofia dentro do que articula o Basílio e o Gregório. Tá? Vamos dizer assim, as postulações filosóficas indo de encontro ao que defende Gregório e Basílio, ou Basílio e Gregório, sobre a criação. Que estão os dois indo um encontro, no caso o Gregório, indo ao encontro de Basílio, dentro da obra do Hexameron, e aí surgindo toda uma articulação, tá? Que vai desenvolver o Gregório na sua obra Apófisis Hominis. Obrigado a todos.